Olá! Hoje vamos mergulhar numa interpretação bem diferente e, olha, até provocadora do Evangelho de Lucas. É uma análise que pega aquelas histórias que a gente acha que conhece de cor e salteado e vira do avesso. Então se prepare, porque algumas das ideias aqui podem, digamos, balançar um pouco as nossas certezas. O nosso roteiro de hoje vai passar por 5 pontos principais. Primeiro, o que seria um tipo diferente de salvação. Depois, uma crítica bem dura aos bons, usando parábolas famosas. Em seguida, a ideia de que é preciso calcular o custo espiritual. Aí vamos entrar num conceito totalmente novo de inferno, um inferno de consciência. E para fechar, uma provocação final para a gente pensar. Bora lá então? Para começar, vamos direto ao ponto. A ideia que amarra toda essa análise. O que, afinal de contas, significa ser salvo? A tese central da fonte é exatamente esta. A salvação não viria de ser simplesmente uma pessoa do bem. A argumentação é que ser bom, sabe, não roubar, não matar, é só a obrigação básica de qualquer um. A verdadeira salvação exigiria algo muito mais profundo, ser justo. E justo aqui é uma qualidade que vai além dessa moralidade superficial, que entra no campo da fidelidade e da misericórdia de verdade. E agora a coisa fica interessante. Vamos ver como essa perspectiva muda completamente a leitura de algumas das histórias mais conhecidas, transformando elas numa crítica direta ao sistema religioso da época. Vamos pegar, por exemplo, a parábola da ovelha perdida. A gente costuma celebrar o pastor que deixa as 99 ovelhas seguras para buscar aquela que se perdeu. Mas olha a virada aqui. Segundo essa interpretação, as 99 não são o ideal. Elas representam, na verdade, os religiosos cheios de ego, que estão ali, seguros no curral, mas essa segurança não significa nada. O foco não é o resgate em si, mas o valor daquela que se perdeu e voltou, em contraste com as que nunca saíram do lugar. E essa lógica não para por aí, ela se repete. Na parábola da dracma perdida, a festa toda é pela moeda encontrada, não pelas outras 9 que já estavam guardadas. E no filho pródigo? A celebração é para o filho que foi embora, gastou tudo e voltou arrependido, o que causa o desespero do irmão que sempre ficou, se achando justo da história. O padrão fica bem claro, né? O sistema parece valorizar mais o excluído que se arrepende do que um membro que já está dentro, satisfeito consigo mesmo. Então, o ponto crucial aqui é que essas não são só historinhas bonitas de resgate. Elas são, na verdade, uma baita crítica ao orgulho, à autojustiça de quem se sente seguro dentro da religião. O reino, nessa visão, parece pertencer aos hereges, aos excluídos, àqueles que o próprio sistema rejeita. Bom, seguindo adiante, a análise traz uma outra ideia que dá ao que pensar, a de que a jornada espiritual não seria um salto cego de fé. Seria, na verdade, uma decisão que exige cálculo, planejamento mesmo. Para explicar isso, a fonte usa 2 metáforas muito fortes. Pensa só, ninguém começa a construir uma torre sem antes sentar e calcular se tem dinheiro para terminar. Senão, vira motivo de piada. Do mesmo jeito, um rei não vai para a guerra sem calcular se o exército dele dá conta do recado. E o ponto é, o mesmo tipo de cálculo se aplicaria à fé. Antes de alguém se comprometer, precisaria calcular se tem os recursos para levar esse compromisso até o fim. E o que acontece se esse cálculo for mal feito? A fonte usa uma palavra específica, disforia. É o estado da pessoa que começa a obra e não termina, que bota a mão no arado e olha para trás. Nesse sistema de pensamento não tem meio termo, não tem volta. Começar e não terminar seria pior do que nunca ter começado, porque a obra inacabada vira um monumento ao fracasso. Agora a gente chega num dos pontos talvez mais radicais dessa interpretação, uma redefinição total do que seria o inferno. E se aquela imagem tradicional de inferno, fogo, enxofre, for na verdade um grande mal-entendido? E se o tormento for algo bem mais pessoal, mais íntimo? De acordo com essa leitura, o inferno, chamado aqui de Hades, não é um lugar para onde alguém vai. É, na verdade, um estado de consciência, quase como uma prisão holográfica, um cenário mental onde a pessoa é obrigada a confrontar as próprias hipocrisias, as falhas morais da vida, num looping de tormento totalmente consciente. E a história que ilustra isso perfeitamente é a do homem rico e Lázaro, mas com uma interpretação que, de novo, vira tudo de cabeça para baixo. Então, na parábola, temos o homem rico, religioso, que morre e se vê em tormento. A grande questão é, o que ele vê nesse tormento? Não são demônios, não é fogo, ele vê só 2 figuras. Abraão, que é o símbolo da fé que ele dizia ter, e Lázaro, o mendigo que ficava na porta dele e que ele ignorou a vida inteira.
O inferno dele é feito sob medida, construído a partir da sua própria hipocrisia. Em desespero, o rico pede para que Lázaro ressuscite e vá avisar a família dele, mas a resposta de Abraão é definitiva. E, segundo a fonte, essa resposta acaba com qualquer ideia de que sinais extraordinários podem mudar quem não quer ver a verdade. Se o que já está disponível não é suficiente, nenhum milagre vai ser. Bom, e com isso a gente chega ao final da nossa análise. É hora de amarrar todas essas pontas e pensar um pouco no que tudo isso significa. Então, para a gente recapitular os pontos principais. Primeiro, ser bom é só o começo, o objetivo é ser justo. Segundo, as parábolas que a gente mais gosta viram uma crítica pesada ao orgulho religioso. Terceiro, a fé não é só um sentimento, é um cálculo de custo, uma entrega total. E por último, o inferno não seria um lugar de fogo, mas o espelho da própria consciência de cada um. E tudo isso nos deixa com uma última provocação para pensar. Se o compromisso espiritual é algo tão absoluto que exige um cálculo onde se arrisca tudo, sem a menor chance de voltar atrás, a questão que fica é: quantas pessoas estariam dispostas ou seriam capazes de pagar um preço tão alto? Fica aí a reflexão. Este vídeo é apenas um resumo de um estudo mais amplo e aprofundado. Clique no vídeo para saber mais.